15 de outubro de 2020. Amados, Jesus, quando estava com seus discípulos, lhes disse que lhes daria poder contra escorpiões e contra serpentes. As serpentes são diferentes dos escorpiões, porque os escorpiões só picam, atormentam, mas a serpente pica, engole, aniquila completamente sua presa. Há supostos cristãos que se movem em igrejas, grupos e famílias com aparência de piedade, mas na realidade são serpentes ou escorpiões. As serpentes são mais perigosas e sutis que os escorpiões, pois seu fim não é atormentar, e sim destruir. Analisam, tendo pequenas trapaças, uma atrás da outra, até que se debilite a dignidade e a confiança dessa pessoa em Deus. Com sua picada, semeiam a semente da dúvida, de desconfiança e de ciúme, e esperam o efeito desse veneno pelo tempo que for necessário, até que sua presa esteja confusa e vulnerável. Estas distorcem os motivos e atos das pessoas que elas querem destruir. Aparentam grande amor e carinho pelas pessoas que querem causar dano. Isso lhes dá grande poder sedutor e, da mesma forma, destruidor. Esse tipo de suposto cristão encontra seu poder sedutor e destruidor ao escutar sugestões de demônios que habitam neles por muito tempo. Esses falsos cristãos e seus demônios fazem uma associação tão profunda que é muito difícil distinguir quando é a pessoa ou quando é o demônio. A diferença entre a serpente e o escorpião é que a serpente faz tudo lentamente, por baixo, e vai socavando, enquanto o escorpião faz tudo à vista e é odiado por isso. Enquanto que a serpente, por ser astuta, é amada e respeitada pelos cristãos que realmente não caminham com Deus, mas com o Deus de sua imaginação, em prepotência e orgulho próprio. Por isso é que Deus se afasta e não pode defender as pessoas que têm uma religião fictícia, de aparência. Quando Deus nota que em um grupo, igreja ou família há cristãos fictícios, Deus se aparta. Então, os escorpiões e serpentes entram para criar descontentamento, depravação e discórdias, e assim separar os verdadeiros servos de Deus dos que não são. Agora vamos estudar formas de comportamento das serpentes, de forma específica, já que os escorpiões são óbvios. Os escorpiões são prejudiciais e não se escondem. Judas era uma serpente, encantou a todos, menos a Jesus, com sua suposta piedade. A intriga, a mistura da verdade com a mentira. Um escorpião exemplo, Saul, odiava Davi, não tinha virtude, era invejoso, se via de longe o que realmente era. O escorpião produz sempre amargura, mas a serpente busca a destruição discretamente. Sobe pouco a pouco de hierarquia, causando intrigas até chegar a seu fim desejado, igual Lúcifer, o originador deste grande mal. Primeiramente, número 1. A pessoa possuída pela serpente gosta de chamar atenção com cores chamativas. Recordemos que Lúcifer caminhava entre pedras de fogo, tinha pedras preciosas em todo o seu redor. A serpente também era um dos animais mais belos da criação. Podemos recordar isso. E essas pessoas, com esse tipo de roupas chamativas, com características para chamar atenção, e sem falar nada dizem: estou aqui,
Vejam-me. Isso é sedução disfarçada. Também, a pessoa possuída pela serpente olha nos olhos do sexo oposto, porque sabe que seu olhar esconde o olhar sedutor do demônio que mora neles ou nelas. Os demônios, por já terem vivido no céu, sabem como dar olhares doces e aparentemente puros que fazem baixar a guarda a pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, e sim por seu critério e suficiência própria. E as fazem baixar a guarda e começam com um processo de descobrir e dando confiança oferecida e extraindo informação privada da outra pessoa. E assim começa o seu processo destruidor. A pessoa possuída pela serpente gosta de buscar familiaridade com o sexo oposto, com palavras e ações, ainda que não os conheçam por muito tempo. Gostam de falar sem pensar, em palavras e provérbios. Não são cuidadosos em suas palavras e ideias, para assim fazer com que a pessoa a que quem querem seduzir fale também depressa e sem pensar. E eles tomam nota de cada palavra que eles dizem, para assim usá-las em momento oportuno. A pessoa possuída pela serpente também gosta de entrar em conversas que aflorem seu passado negro e desordenado, para tentar a pessoa que a escuta a praticar o que elas praticaram, pois a mensagem direta que elas dão com esse tipo de conversa é que Deus teve compaixão por elas. Deus não terá problemas com as pessoas que elas querem seduzir. A pessoa, com esse mal serpentino, suas conversas usam exemplos para provar pontos enganosos. Exemplos de filmes e experiências corruptas de sua vida passada, para baixar a norma de Deus e fazer mais fácil que a pessoa que querem seduzir também baixe a norma. Os que padecem dessa possessão serpentina gostam de manipular a forma com que os outros realizam seus trabalhos e deveres, com a suposta intenção de facilitar sua obra. Mas, na verdade, o que estão fazendo é acostumando a pessoa a desconfiar da direção de Deus em sua vida e confiar na suposta boa intenção da serpente. Os que portam esse tipo de possessão da serpente gostam de piadas e risos para criar uma atmosfera vulgar e indolente, para fazer com que as pessoas não deem tanta importância ao sério dever que temos com Deus. Fazem com que as pessoas se façam carnais, confiando em sua suficiência própria e critério próprio, e assim serão facilmente manipuladas. Eles criam esse tipo de ambiente para que não vejam a falta de virtude e de frutos em suas vidas. A pessoa com esse tipo de mal serpentino gosta de ridicularizar a forma de falar e dos erros de outras pessoas, para elas luzirem como superiores e sábias, quando na verdade não são capazes de viver sem algum tipo de trapaça, e maiormente do esforço dos demais. Essa pessoa também dominada por esse poder de serpente, gosta de oferecer ajuda em tudo, é muito oferecida. Não porque tem amor pelas pessoas, mas para ter a oportunidade de tirar informação, desacreditar a pessoa na forma de fazer as coisas e fazer com que a pessoa entre em desânimo e confusão, para logo ela se oferecer como a solução dos problemas. E mais ainda, como contam com o apoio da mente de demônios, podem dar sugestões que parecem sábias, mas sempre acomodadas de pequenas traições contra o amor, contra a verdade e a justiça de Deus. As pessoas com esse maléfico mal serpentino são soberbas e totalmente confiantes em sua suficiência própria,
e em seu critério próprio, maligno. Não buscam a Deus de maneira nenhuma. Veem a Deus e sua verdade como um amuleto que usam à sua conveniência. Desfiguram todas as palavras que saem da boca de Deus para que digam o que eles querem. Seu critério e atitude são veneno mortal para os que escutam e os analisam. Afastar-se deles é a única segurança. As pessoas que são governadas pelo poder da serpente fogem aos deveres da sinceridade, abnegação e misericórdia. São escravas de seus desejos e desperdiçam os deveres. Se aborrecem ir ao campo ou se vão, não sabem como sustentar-se a si mesmas e promove o sentimentalismo para serem sustentadas. Qualquer um que conhece isso a fundo e aquele que pode decifrar isso, foge dela antes de ser apanhado por seu veneno. Quando nos damos conta, amados, disso, não devemos ficar parados. Devemos fugir desse tipo de situação. Esse ninho de serpente que está dentro do infestado gosta de demorar em fazer os deveres de Deus, gosta de viver em desordem, na sujeira, na falta de higiene, sempre tem uma desculpa para justificar sua negligência e sua falta de frutos. O poder serpentino confia na ciência e tecnologia, mas carece da virtude e da aprovação de Deus. Substituem a virtude pela astúcia. O cumprimento humilde e abnegado dos deveres não só darão frutos, mas sabedoria e paz. Porém, a serpente não conhece isso. A pessoa dominada pelo poder serpentino dorme até tarde e gosta de ficar acordada até muito tarde. E se dormem, é de madrugada. Dorme planejando uma forma de tirar vantagem em tudo e de todos, com o menor esforço possível. Esse poder maléfico, serpentino, acredita ser sábio em sua própria opinião, que está baseado na sua suficiência própria e em seu perverso critério próprio. Os conselhos da suposta sabedoria de supostos cristãos serpentes são 100% loucura e tolice. A pessoa com esse mal serpentino em seu caminhar, falar e atuar, se vê a astúcia de demônios que atuam neles. Deus vê as pessoas tais quais são. E ainda que diante dos olhos humanos as pessoas possam parecer normais e até benéficas, Deus os vê como são, com desagrado, e por isso a pessoa carece de bênção. Essa pessoa é anátema para Deus e não se deve tocar, nem as suas roupas. A pessoa infestada pela serpente só está preocupada com as suas próprias necessidades. Ainda que aparente, como Judas, grande zelo pelos indefesos, tanto de pessoas como de animais, quando na realidade o seu único objetivo é a exaltação do eu e bem-estar próprio, e essa atitude é abominável diante de Deus. (15 de outubro de 2020), parte 2. A pessoa com controle serpentino confia totalmente na sua suficiência própria e critério próprio, no qual está baseado em consensos dos supostos eruditos ou na opinião pública, e ultimamente em ideologias que são baseadas totalmente em tudo, menos na verdade e justiça de Deus. O poder serpentino dá ao seu portador uma mente gráfica. O que imaginam, o fazem realidade para eles ou para outros. Seus desejos e prejuízos formam uma realidade que devem governar os demais. Exemplo disto, Hitler, o papado, Judas, que queria governar a vida de Jesus, que creu que sabiam melhor
como o ministério de Jesus devia funcionar. A mente gráfica das serpentes podem imaginar que as pessoas são o que elas pensam que são, como vemos na jovem geração narcisista de nossos tempos, que creem que merece tudo sem ter que trabalhar, e que a sociedade que trabalha está obrigada a financiar seus ilógicos e irresponsáveis desejos. Os portadores de serpente não cuidam o que entram nos seus ouvidos, por isso têm contaminado seu coração com ódio baseado em prejuízos e crenças baseadas em prevaricação. Os que protegem essas serpentes gostam de divulgar o seu passado em forma de testemunho, mas sob o manto da sedução que baixa a norma de Deus para usá-los como um método de sedução, pois fazem ver que Deus não tem problemas em aceitar uma pessoa de passado perverso e de presente duvidoso. Seu passado se mostra uma porta aberta ao pecado dos que o escutam. Aquele que é controlado pela serpente usa dons e talentos de forma perversa para benefício próprio e depravação dos demais. Estes dons e talentos mal usados são favorecidos pelos demônios e usam a estas pessoas, os demônios, como agentes de sedução, com aparência de piedade, o qual os fazem sumamente perigosos. Seus dons e talentos prostituídos os fazem chamativos e perigosos. A sutil possessão serpentina, ao que porta isso, gosta de falar muito, com aparência de sabedoria, para confundir as pessoas que o escutam e assim facilmente manipulá-las. Quando há pessoas tranquilas estudando a Bíblia, seus ruídos e comentários retiram o ambiente solene e o convertem em um ambiente de vulgaridade e de ruído. O possuído por este grande mal não escuta e nem medita na palavra de Deus, por isso não experimentam o poder regenerador de Deus em suas vidas. Esta é a causa que continuamente inventam escusas para justificar suas maldades, e isso continua até que se acaba o nível de graça que Deus tem para eles. O poder serpentino no portador cria um grande desejo de mudar a tudo que tem perto, mas eles vão ladeira abaixo de depravação em depravação. Seu testemunho não é de acordo com a verdade que pregam. O trabalho de mudar uma pessoa é um trabalho que cabe somente ao Espírito Santo, que é perfeito, bom e eterno. A pessoa com esse poder serpentino ataca com grande fúria a propriedade de Deus, porque os filhos de Deus não conhecem a grande maldade que se esconde por trás delas. As serpentes sabem que são perversas, mas os filhos de Deus não as entendem e tratam de trabalhar com elas, mas nunca irão conseguir, porque são luz e trevas não poderão se juntar. A pessoa que é governada pela serpente sente grande anelo em destruir os propósitos de Deus em seus servos. Tratam de criar todo tipo de problemas para tirar o foco e desanimar os propósitos de Deus em seus servos. Tratam de desacreditar os progressos, motivos, propósitos, mas contudo, o Deus eterno põe limites à quantidade de mal que podem fazer contra estes. E se eles transpassam esses limites, chegam a eles grandes castigos. Essas pessoas controladas pela serpente, Deus põe limites para que respeitem o processo de desenvolvimento de seus servos, da mesma maneira que Deus tem paciência com os processos dos servos de Satanás para se envolver demônios. As serpentes sabem, através dos demônios que moram neles, até que ponto podem trabalhar, atrapalhar
o trabalho dos servos de Deus, porque se transpassam os limites postos por Deus, se expõem ao castigo do Todo-Poderoso. Assim, como Satanás tem seus instrumentos que ele escolheu desde a concepção materna, Deus também escolhe de igual maneira servos para seus propósitos. E sempre, e quando os servos se mantenham puros, a proteção de Deus não se apartará dele. Os possuídos pela serpente anelam difamar a verdadeira obra dos servos de Deus, mas a virtude, simplicidade e a abundância de bons frutos limitam a capacidade da serpente de difamar se os servos verdadeiramente aborrecem a suficiência própria e seu critério próprio. A serpente então fica sem motivos do que difamar. Aquele que leva este grande mal serpentino trata continuamente de transformar os puros ditos de Deus em lisonjas e adulação, mas estão limitados porque a mão de Deus os restringe sua capacidade de enganar. Pois o propósito dessas lisonjas é fazer tropeçar os filhos de Deus, da mesma maneira que os demônios temem ser castigados ao ser lançados ao abismo. As serpentes temem ser descartadas totalmente por Deus e serem expulsas da comunhão com os santos, pois assim perdem acesso à influência positiva que tanto necessitam para sair de sua horrível condição. Estes possuídos, também por serpentes, gostam de aconselhar com prevaricações e aborrecem aos mestres que ensinam com está escrito. Sua suficiência própria, exaltada por cima de Deus, produz critérios completamente opostos aos de Deus, mas tratam de revestir de aparência de piedade. Seus raciocínios são totalmente perigosos e são maldição para os que o escutam. A pessoa sedutora serpentina se orgulha dos talentos que tem desenvolvido, usando-os para satisfazer os propósitos de Lúcifer. Se sentem orgulhosos de serem admirados por suas aparentes conquistas, mas Deus, que os vê pelo que são, os desconhece. Os controlados por serpente amam averiguar a vida privada dos demais para logo divulgar e difamar, e não sabem que Deus vê tudo. Os está pesando e estão ao limite da paciência de Deus. Todos os que conhecem a fundo este mal serpentino saberão que sua boca e sua mente não têm freio. A inspiração de sua mente sempre será para o mal. O possuído por serpentes tem pés presurosos para se meter na vida alheia, para assim frear os propósitos de santificação que Deus tem para esta família ou outra pessoa. A serpente necessita entrar em casa alheia para descobrir as debilidades dessas pessoas, para encontrar um ponto fraco onde atacar e fazer o maior dano possível. Os infectados pelas serpentes carecem de carinho familiar e anelam o calor familiar de outras famílias. Eles, por sua grande maldade, têm destruído a sua família e creem que com essa grande maldade que portam, não farão mal a outras famílias. Mas não é assim, porque ele, com sua grande maldade, já tem destruído a sua família e, portanto, o mesmo veneno que destruiu sua família, o tratam de inserir na família a qual estão invadindo e vão pela vida destruindo famílias, grupos e igrejas. A obra serpentina em quem a leva ama chamar a atenção. Sons ruidosos com o desejo de despertar a admiração. Ao serem ruidosos, demonstram um grande sentido de desconfiança própria. Portanto, todo verdadeiro servo de Deus saberá que por trás do ruído e a soberba se esconde um humano descontente de Deus e desconectado de tudo de Deus. O ser humano controlado por serpentes não desfrutam dos louvores,
nem da oração, nem da meditação sincera. Portanto, chegará o momento em que sua maldade dará como fruto a separação dos que amam a comunhão com Deus. O poder serpentino maléfico sente grande desprezo pelas pessoas que praticam pecados que eles consideram como desprezáveis, como desprezíveis, esquecendo como Jonas que Deus conhece os segredos do coração e tem paciência com os que ignoram que realmente Deus é. Estas serpentes encobertas são os principais promotores da maldade nos grupos, famílias e igrejas, com as ovelhas débeis e confundidas, e, portanto, tendem a promover grande misericórdia com os que realmente são perversos. Desta maneira, expulsa os sinceros e vão ficando só com os perversos, que só têm aparência de piedade. O encantamento do controle serpentino na pessoa que a porta ama oferecer sua ajuda, não por misericórdia, senão por se congraciar e aparentar ser muito virtuoso, mas não forma ou não toma em conta se o que faz é da vontade de Deus, porque sua essência e hábitos não serão de bênção à pessoa que eles insistem em ajudar. É melhor esperar a voz sábia de Deus, que autorize se a experiência será de bênção ou não, e se não é, fuja de tão grande mal. Ó amados, muito o Senhor nos quer ensinar a cada um de nós. Prestemos atenção. Cada vez que a pessoa possuída pela serpente conta seu passado, mancha as páginas do coração do que está buscando viver em santidade. Todo verdadeiro filho de Deus tão pronto reconheça que está diante de um suposto cristão possuído de serpente, deve de buscar a maior distância possível, pois esses supostos cristãos é um humano que está sob treinamento de demônio voluntariamente, e escutar o que eles falam é conversar com demônios. Amados, quando uma serpente ou escorpião querem cuspir veneno para difamar ou destruir a obra das mãos dos fracos e cansados, sinceros servos de Deus, devem frear sua língua por amor de sua alma, pois os servos das trevas têm mais de 6.000 amos para adiantar seus propósitos, e o único que tem conseguido é destruir o mundo, depravar as pessoas, depravar-se a si mesmos. Eles têm tido tempo e recursos. O único que tem conseguido é miséria para eles e para os demais. Enquanto tantos pobres e débeis Filadélfias vão contra a natureza que têm herdado, lutando por viver vidas santas e misericordiosas, sem todavia entender todos os fatores que fazem com que isso seja possível. As trevas sabem que em meio desta grande debilidade dos servos de Deus se esconde um profundo amor por Deus e sua verdade, junto com a grande herança do mal, mas que, confiando na suficiência de Cristo e nos critérios perfeitos e justos de Deus, algum dia Deus terminará a obra de restaurar seu caráter em seres imperfeitos. Os demônios, à sua vez, estão fazendo tudo o que podem por imprimir seu caráter nos que amam a soberba, a hipocrisia e a crueldade. Cuidemos disso, amados irmãos, porque realmente o Senhor está nos abrindo os olhos para que possamos discernir entre o santo e o profano. (15 de outubro de 2020), parte 3. Amados, diante de toda essa situação serpentina, incrivelmente inserida, e muitas vezes já criada dentro do ser humano, que herdou o pecado nato, ao nascer neste mundo de pecado, e por haver acariciado e alimentado essa semente do mal,
Deus ainda estende sua misericórdia, se realmente a pessoa quer sair deste grande mal, não por sua própria força, porque é óbvio que não pode, mas sim agarrados a Cristo Jesus. Deus ainda estende o convite a essas pessoas, e ainda que humanamente não possamos ver nenhum valor em lidar com essas pessoas, Deus lhes oferece a oportunidade de estar perto de seus verdadeiros servos, para pesar se querem seguir o caminho da maldade ou mudar este caminho. É muito importante que sempre intercedamos por isso e por essas pessoas. Também, amados irmãos, essas pessoas que têm essas conversas serpentinas, se essa pessoa reconhece sua condição e clama a Deus, pois não deseja perder totalmente a misericórdia de Deus, deve fechar toda oportunidade de poder sedutor para não destruir a si mesmo e a outros. Esse dom satânico que se desenvolveu, esta interligação que põe pouco a pouco para tentar e destruir a outros, deve querer, pelo poder de Deus, não usá-lo mais e se entregar ao Senhor. Quando Deus trata de salvar uma pessoa possuída pela serpente, porque esta reconhece e pede ajuda, Deus a passa por processos que somente Ele entende. E se o cristão, com esse grande mal serpentino, fracassa por astúcia, hipocrisia, negligência ou crueldade e pede perdão, Deus remove deste lugar e os leva por outro processo, para ver se muda sua suficiência própria e critério próprio maligno. E se o cristão, nessa situação, se humilha, passo a passo, pouco a pouco, o Espírito Santo pode ir transformando as virtudes satânicas em virtudes de luz. Os cristãos serpentes, que pedem ajuda de Deus e murmuram por tudo, desconfiando de tudo, eles esquecem que a suficiência de Deus e o critério de Deus é o que rege o universo e põe limite aos demônios. Estes cristãos possuídos transbordam de amargura e maldade, mas devem entender que o que tem o controle das vidas dos outros é Deus. E que eles, com sua suficiência própria e critério próprio maligno, estão totalmente desqualificados para intervir na vida dos outros, porque ainda não podem por suas próprias vidas. Para alcançar a misericórdia, devem reconhecer isso e ir aos pés do nosso amado Senhor e pedir perdão por isso. É bem importante que entendamos que o Senhor nos quer regenerar, mas nós temos que deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que nos leve a esse ponto, onde nos demos conta de quem realmente somos, para que possamos cair rendidos aos pés de Cristo Jesus. Também os cristãos possuídos por serpentes, que clamam por libertação, devem tomar cuidado com todas as depravações que Satanás criou para apagar o espírito e aumentar a amargura do seu ser. A música, a internet, os videogames, a falsa filosofia, a falsa religião, todas essas coisas aumentam a ilógica suficiência própria e o perverso dos critérios próprios e diminui, momento a momento, a confiança em Deus, que é a única forma de romper com a maldição de ser cristãos serpentes. Também, os controlados por serpentes, que clamam por libertação, devem lutar por só falar quando o critério de Deus aprovar. Do contrário, se falam usando sua suficiência própria, critério próprio, suas palavras, sua sabedoria, serão uma maldição para eles mesmos e para os que o escutam. As pessoas infestadas de serpente, mas que clamam por libertação, devem evitar
entrar na vida privada de matrimônios e da relação de pais e filhos, pois sua influência impregnada de demônios unicamente levará à destruição. Devem jogar fora tudo isso, valorizar em fazer o correto e não dar capacidade de ser usado por demônios. Quando os confiados e usados por serpentes, mas que clamam por libertação ao Senhor, devem reconhecer que estão cheios de impurezas em sua mente e em seu corpo, e não devem se aproximar dos demais que buscam de Deus, até que eles já estejam purificados em Cristo Jesus. E com isso, amados, se eu sei que estou lutando, se sei que eu tenho uma debilidade, propensões, amados, devemos ficar a sós com Deus muito tempo. Passemos os dias a sós com Deus, em conversações com Deus, para que o Senhor nos ajude, para que possamos vencer. Porque se insistimos em fazer meras orações, dia após dia, uma leitura aqui, uma leitura lá, mas não buscar essa conexão com Deus, se seguirmos misturando-nos aos demais, vamos causar dano. Se realmente queremos ser libertos disso e não ser prejudiciais a outros. Amados, isso é bem importante. As pessoas com esse poder controlado por serpentes formulam conversações com pessoas e gostam de falar muito, quando o que mais devem fazer é jejuar, orar dia e noite, retirar-se, como lhes disse anteriormente, não permitir que o poder satânico, destruidor de sedução, tome seus pensamentos, suas palavras, suas ações. O que essas possessões por serpentes consideram como grande virtude deles é que realmente estão sendo usados por demônios para destruir a outros e prestar-se para ser usados por vontade própria. É uma grande maldade. E para ser liberto disso, terá que reconhecê-lo. As pessoas possuídas por serpentes, também que clamam por libertação, devem repudiar o uso de fragrâncias e perfumes que os demônios inventam para seduzir a alma dos cristãos débeis. Tanto o varão como a mulher que usam esse tipo de fragrância se tornam um instrumento de sedução e temos que levar isso em conta. Também, os controlados por serpentes, que desejam ser libertos dessa maldição, substituirão o amor por suas paixões, poderes carnais por um amor limpo e puro por Deus. Substituirão a confiança na suficiência própria, pela confiança na suficiência e abundância de Deus. E rejeitarão seus critérios próprios e malignos pelos critérios puros e belos de Deus. Quando os critérios de Deus substituem nossos perversos critérios, se leve então a cabo uma reconexão com o espírito que está enfermo e adulterado, para o espírito perfeito de Deus e pela força dele com o espírito de Deus. Desta maneira é que Maria Madalena, conhecemos a história, uma mulher dada à baixa vida, chegou a ser serva de Deus. E Paulo de Tarso, um perseguidor e assassino dos filhos de Deus, chegou a ser um dos mais abnegados servos de Deus. O Senhor pode nos resgatar de qualquer situação, amados irmãos, que nós lhe entregarmos, que estamos vivendo, que hajamos vivido ou que estejamos passando. Ele tem o poder de regenerar, amados irmãos. Somente temos que reconhecer, crer e confessar. Amados irmãos, podemos fazê-lo em nome de Cristo Jesus. Deus tem todo o poder, toda a autoridade que lhe foi dada e lhe é dada para tirar de dentro de nós todo o mal que tenhamos.
mas nós temos o livre-arbítrio e devemos executá-lo em prol de nossa própria salvação, dando ao Senhor a chave de nosso coração, de nossa mente, para que Ele possa entrar e possa limpar as imundícies que estão dentro de nós. Amados irmãos, nascemos com herança 100% de pecado, mas o Senhor vai baixando essa porcentagem quando nós nos agarramos a Ele. Uns 90%, uns 80%, 70%, 60%, 50%, até que chegue o momento que Ele entronize nossas vidas. Amados irmãos, nós nos condenamos por não saber o que há dentro de nós, mas se abrirmos a porta para que o Espírito Santo entre, e imediatamente Ele nos deixa saber. Então, se nós não nos entregamos a Deus, estamos automaticamente condenando a nós mesmos. O Senhor não condena ninguém, nos chama a todos ao arrependimento. Nossas escolhas são as que nos condenam. Nossas decisões, nossos pensamentos, nossas ações. Isso é o que nos condena. Não sigamos pela vida pensando que, como fiz no passado, posso seguir fazendo. E que eu sou assim. E como eu sou assim, todo mundo tem que me aceitar assim. Não, amados. Deus nos chama a uma mudança real, uma mudança radical. A isso é que Ele está nos chamando. Certamente, se não nos aferrarmos a Ele, não vamos conseguir nunca, porque por nós mesmos não podemos fazer isso. E estamos em um tempo em que o que quer jogar com sua salvação chorará logo lágrimas muito amargas, sem haver oportunidade de redenção. Queira Deus, amados irmãos, que possamos entender essas lições em sua totalidade, que as possamos repassar vez após vez, não apenas para reconhecer onde está esse grande mal e nos cuidar, senão para realmente averiguar em nós mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, e nos dar conta se realmente nós também somos portadores deste grande mal. Queira Deus que possamos fazê-lo com sinceridade e que, se é assim, na vida de cada um de nós, possamos ir rapidamente aos pés do Mestre e entregar isso a Ele, para que Ele possa começar já a limpeza em cada um de nós, porque de outra maneira, não importa a teoria, não importa o que façamos, se isso não acontece dentro de nós, estaremos totalmente perdidos. É meu rogo, é minha oração, que cada um de nós abra a porta ao nosso amado Senhor, para que Ele possa limpar-nos, purificar-nos. O processo é doloroso, amados, é muito doloroso, mas é necessário agora e não depois. Prefiramos sofrer agora e não sofrer depois a perdição eterna. É meu rogo e oração que cada um de nós possamos ser limpos em nome de Cristo Jesus, com o seu sangue poderoso. Que o Senhor nos abençoe.